lições, percepções, intuições para melhorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso assumido com Ele. E nós gostaríamos de iniciar então nesse domingo, e teremos nos próximos domingos também, nós vamos conversar e refletir sobre uma belíssima carta de Paulo, chamada Carta aos Filipenses. Essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo, e juntamente com Filemon, e Paulo ali retrata de uma forma muito pulsante o tema da alegria. Mas antes de entrar no conteúdo da carta, que nós vamos iniciar durante esse tempo de exposição, eu gostaria de forma introdutória, e que é de grande valia, entender o contexto que essa carta foi escrita, a gênesis da igreja de Filipos. E eu gostaria de ler com vocês, de uma forma, eu vou expor o texto e depois nós vamos refletir algumas percepções que esse texto que leremos de Atos 16 vai nos deixar gravado no coração e na mente sobre a ação de Deus e a ação dos seres humanos em resposta à obediência a Deus, a partir do texto de Atos 16. Paulo fizera já sua primeira viagem missionária. Paulo é um missionário aos gentios. Ele é comissionado pela igreja de Jerusalém para expandir o evangelho de Jesus em outras áreas ali do mundo antigo, como era conhecido. E nesse contexto em que o evangelho de Jesus ele vai avançando naquele período, nós temos agora aqui diante desse texto a segunda viagem missionária de Paulo apóstolo. E a gente vai ler esse texto, vamos ver como é que foi esse fato, como é que o texto nos narra. E aqui está descrito então o início da igreja de Filipos. E é essa linda carta, essa preciosa carta que nós estaremos estudando nos próximos domingos. Diz o seguinte: Paulo foi primeiro a Derbe, depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partir, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhes abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedassem em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham e fiquem em minha casa, disse ela,
e insistiu, e o que aceitamos. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pela qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito o deixou. Quando os senhores da escrava viram que sua expectativa de lucro havia sido frustrada, agarraram Paulo e Silas e os arrastando à presença das autoridades da praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram ele para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte os homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: olha, os magistrados disseram que você e Silas são livres, vá em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpa. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, e depois partiram. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse relato histórico que nos inspira a sermos Deus cooperadores nesse mundo que necessita da graça de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça que nos une em Cristo Jesus. E como igreja do Senhor, possamos também corresponder com as expectativas do Senhor, para que sejamos canais de bênção na vida de tantas pessoas que estão vivendo as suas vidas, mas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro e pessoal contigo. Usa a nossa vida, assim como usou a vida de Paulo apóstolo, assim como o Senhor usou a vida da igreja de Filipos, para que muitos pudessem ter conhecido a Ti. Usa-nos também, nos capacita para a Tua glória. Assim oramos, pedindo que o Teu Santo Espírito nos traga ensinamentos nessa noite, e que possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de propriamente entrar nos conteúdos da carta de Filipenses, nós vamos falar então do contexto de como essa igreja ela nasceu, de como foi o contexto histórico que nós acabamos de ler. Eu gostaria de extrair algumas
reflexões nessa noite a partir desse texto de Atos 16. Filipos era uma cidade da Macedônia, era um lugar estratégico, porque ficava na fronteira entre a Ásia e a Europa. O Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande, havia conquistado essa cidade em 360 a.C., e por isso que o nome da cidade leva o nome do seu conquistador, Filipe. E Filipe, então, conquista essa cidade, e ali ela se torna um estratégico ponto militar, por causa da sua região geográfica, da onde ela estava, para os reinos da Macedônia. Agora a vez é o Império Romano. Roma agora é a política da vez, e agora essa cidade também ela desfruta do status de ser uma colônia romana. O que significa uma colônia romana? Tipicamente uma colônia romana servia para três coisas. Primeiro, serviria para que um ponto de suporte, como se fosse uma embaixada de Roma na Itália, para auxiliar os seus cidadãos naquele reino dominado. Então os cidadãos romanos, eles tinham um diferencial, eles eram pessoas, cidadãos que desfrutavam dos direitos assegurados ao cidadão romano, diferente dos outros povos que eram povos conquistados. Existiam então os estrangeiros, povos conquistados, e existiam os cidadãos romanos. Paulo apóstolo, ele tinha dupla cidadania, apesar de ser judeu, ele também era um cidadão romano, como Silas, o texto nos menciona aqui. A outra status de uma colônia romana era que era uma fortificação romana, militar, onde ali existiam vários militares reformados, onde ali existiam vários romanos para aumentar a cultura romana, os costumes romanos, dominar aquele povo. Então, seria tanto para dar a assistência aos romanos que estavam longe de Roma, como seria também para ser um ponto militarizado. Essa cidade é tão importante que um imperador ele tinha desejado levar a capital do império para Filipos, por causa da sua estratégia, de dominar tanto a Europa como dominar a Ásia. Mas, no entanto, essa empreitada não prosperou. Paulo, então, ele está desejoso a avançar o Evangelho. Deus usa grandemente Paulo em Antioquia, com Barnabé. Muitas pessoas se convertem a Cristo Jesus, tanto judeus quanto não judeus. E agora Paulo é convocado, ele planeja a sua viagem, a sua próxima segunda viagem missionária. Ele deseja ir para a Ásia. Aí o que acontece? Os planos de Deus e os planos de Paulo divergiram. Não era isso que Deus estava querendo. Já aconteceu com você, de você planejar uma viagem e de repente nada aconteceu como você havia planejado? Você ia para o frio, aí daqui a pouco teve um pessoal aí das Olimpíadas que acabaram pegando o voo errado, era para ir para Paris, acabou indo para a Suíça. Entrou num avião de primeira classe, esse aqui nem perguntou, aí quando pousou no outro lugar, não, eu estou no lugar errado. Às vezes acontece assim, a gente recebe uma viagem de primeira classe, mas para ir para a direção oposta, para a direção errada. Aconteceu com Paulo, que Paulo havia planejado a sua viagem com essas pessoas que ele estaria indo, na verdade com Silas. Na verdade, a gente tinha planejado com Barnabé. Paulo e Barnabé entraram numa discussão tão feia, porque o João Marcos, que havia acompanhado ele na primeira viagem missionária, havia por algum motivo desistido, não completou. E aí o Barnabé chega com o João Marcos, dizendo: vamos levar o João Marcos conosco? E Paulo falou: não, o João Marcos não. Ele falou: não, mas eu já convidei o moço, ele vai com a gente. Eu falei: não vai. Ele desistiu da viagem. Eu gosto daqueles que começam e terminam o negócio. Não sei se você é como Paulo, E Paulo, a discussão foi irreconciliável. Então, o Barnabé foi para outra região e o Paulo chamou consigo Silas, que era profeta em Jerusalém. E eles foram, então, agora acompanhados também de Timóteo, que futuramente
futuramente seria o pastor da igreja de Éfeso. Eles começam ainda com esse planejamento para ir para a Ásia. Aí o que acontece, irmãos, no meio do caminho? Acontece que Paulo tem uma visão. Primeiro, o Espírito de Jesus. Aliás, é a única menção na Bíblia onde se fala o Espírito de Jesus. O Espírito Santo, o próprio Jesus, ele impede Paulo, apóstolo, de ir adiante do planejamento dele. Qual foi as razões que Jesus impediu Paulo, Silas, de ir para a Ásia? O texto não deixa claro. Simplesmente quando o Senhor fala, a gente obedece. E qual foi essa visão que Paulo tinha? Ele apareceu um homem macedônio, dizendo, no plural, ajude-nos, passa a Macedônia. E o que aconteceu, irmãos? Imediatamente, Paulo concluiu que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Quando Deus fala, a gente protela ou a gente de imediato faz o que o nosso Deus nos ordena? Aliás, nós temos ouvido a voz de Deus, nós temos dado chance para Deus se comunicar conosco, nós temos todo um planejamento, somos bem intencionados, querendo fazer a obra de Deus, mas será que é do jeito de Deus? Será que é no lugar onde Deus determinou que fosse? Então Paulo estava com as malas tudo pronto, animado, a igreja orando para que eles pregassem o Evangelho na Ásia. E Deus então dá essa revelação dizendo que era para ele ir para Macedônia. Lá então eles navegaram de Troa, de antiga Troia, na Grécia, e navegaram em direção a Samotrácia, e depois eles seguiram para Neápolis, que era uma grande cidade, e dali eles alcançaram a cidade de Filipos, e ali eles ficaram por algum tempo para anunciar o Evangelho. Quando a gente olha então esse texto, irmãos, e a gente percebe, é uma narrativa que nós precisamos imaginar. A igreja de Jesus na cidade de Filipos está nascendo. Aliás, é a primeira igreja na Europa que nasce, é a igreja de Filipos. Essa cidade importante, essa cidade estratégica. Deus então tira os planos de Paulo da Ásia e o leva para a Europa. Graças a Deus o Evangelho alcançou aquele grande continente. Milhares de pessoas vieram a crer no Evangelho de Jesus, graças à obediência de um homem chamado Paulo Apóstolo. O Evangelho estava indo longe. Talvez outras pessoas já haviam sido alcançadas, mas o texto bíblico nos diz que essa foi a primeira igreja consolidada em solo europeu. Nós estamos falando aqui do ano mais ou menos 49 e 52, quando Paulo Apóstolo faz essa sua segunda viagem missionária e ele alcança então os filipenses. A gente percebe que a direção de Deus, mesmo tendo a direção de Deus, mesmo tendo as melhores estratégias, esse relato bíblico nos mostra que mesmo assim nós não estamos isentos de passar por dificuldades. Nessa cidade de Filipe, Paulo é preso, é açoitado, ele passa por grande dificuldade, mas é lá que percebemos uma igreja pulsante, viva, ativa e missional. A plantação dessa igreja em Filipos pode ser destacada em três perspectivas. A primeira, perspectiva humana. Deus usa pessoas para o seu projeto. Deus usa pessoas disponíveis e sensíveis à sua voz para executar o seu projeto. O planejamento vem de Deus, mas a execução vem de pessoas. E o que nós encontramos ali nessa carta e na estratégia de Paulo na plantação dessa igreja? Primeiro, obediência. Ele ouve a voz de Deus, e não só ouve e entende, como ele procura praticar aquilo que ele ouviu e entendeu. E ele chega finalmente em Filipos. O que acontece? Você chega numa cidade nova, você não tem ponto de comunicação. Eu preciso falar de Jesus para esse pessoal. O que ele vai? Ele tem algum lugar aí que tem reunião de oração? Aí ele descobre na cidade que tem algumas mulheres que estão orando à beira de um rio. E ele vai se juntar a elas. Provavelmente são mulheres gentílicas, porque jamais uma mulher judia poderia conversar
presença do seu marido. Portanto, essas mulheres são mulheres de uma outra cultura, mas elas são talvez prosélitas, que são aquelas mulheres que mesmo de uma outra, sendo estrangeiras, elas são tementes a Deus, ao Deus de Israel. E aí Paulo encontra ali, dentre essas mulheres que estão orando, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E Lídia está ali, a Bíblia fala, esse texto nos fala que Lídia era uma mulher temente a Deus. Talvez seja esse grupo de mulheres que é a visão daquele homem dizendo: passa para Macedônia e venha nos ajudar. E o que Paulo, naquela tarde, naquele Shabat de oração, o que ele faz? Ele começa a pregar Jesus, ele começa a anunciar as boas novas do Evangelho. E o que acontece, meus irmãos? Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Paulo começa um relacionamento intencional com as pessoas daquela cidade, com as pessoas que são abertas ao Evangelho. Ele começa a conversar, ele se junta a elas, e uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Enquanto ela ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Oração, pregação, fez com que Lídia conhecesse o Evangelho de Jesus. Ela temia a Deus, ela ouvira falar de Deus, mas ela ainda não havia compreendido em profundidade o que ela deveria fazer. E ela creu, e porque creu ela foi batizada. E não somente ela, mas toda a sua casa. Ela constrangeu para que Paulo e Silas pudessem ficar na sua casa. O primeiro pequeno grupo na Europa começou na casa de Lídia. Eles não tinham estrutura de sinagoga, muito menos de uma igreja cristã. Foi Lídia que abriu a sua casa para receber. Jesus foi tão precioso para ela que ela não queria Jesus só para si, ela compartilhou com a sua família. E quando a sua família foi alcançada, e se foram batizados, o batismo precede arrependimento, ela também compartilhou Jesus com os seus vizinhos, talvez, com os seus amigos. E na perspectiva de Deus, a plantação dessa igreja foi obra exclusiva de Deus, porque só Deus pode abrir o coração de Lídia para compreender as verdades do Evangelho. Só Deus pode libertar aquela jovem demoniada que há anos vivia escrava, escravizada e ludibriada pelos seus senhores. Só Deus pode fazer tremer os alicerces do cárcere e libertar sem nenhum arranhão os prisioneiros e converter o coração de um carcereiro em Filipos. A plantação de uma igreja passa pela responsabilidade do ser humano, mas da ação de Deus. E passa pelo terceiro aspecto, a batalha espiritual. Perceba que quando Paulo está pregando, anunciando o Evangelho, há um caminho, e há no caminho deles, quando ele está indo em direção à reunião de oração lá com Lídia e as demais mulheres, fica uma mulher, né, ali incomodando Paulo, gritando, falando até uma verdade, mas mesmo uma verdade na boca do diabo é uma mentira, a gente precisa cuidar. E Paulo teve discernimento para entender aquilo. E Paulo expulsa o demônio, ele identifica que aquilo é uma opressão espiritual na vida daquela mulher, e ele expulsa aquele demônio. E isso causa a fúria dos senhores daquela escrava, porque ela já não servia mais. O espírito que estava nela era um espírito de adivinhação, e aqueles homens acabavam que exploravam aquela jovem, e aquela situação faz com que aqueles homens fiquem enfurecidos, peguem Paulo e Silas e levam os magistrados, açoitam Paulo, levam para a cadeia, e depois acontece esse terceiro episódio da manifestação de Deus ali na cidade de Filipos. Perceba comigo, irmãos, o primeiro relato é um grupo de pessoas que estão orando. Paulo ele está então em busca de como se conectar naquela cultura. Ele encontra pessoas tementes a Deus, pessoas abertas ao Evangelho, naquele lugar de oração, naquele sábado de
oração, ele tem uma conexão, ele percebe a abertura, ele prega o evangelho, uma mulher se converte, a sua casa se converte, e agora não tem só Paulo convertido, existe uma família de convertidos em Filipos. E depois que Paulo vai pregando, esse milagre acontece, essa libertação. Nós não podemos dizer que essa mulher foi convertida, mas podemos dizer que ela foi liberta de uma opressão. Talvez tenha sido convertida, mas não há menção aqui de que foi. E isso faz com que Paulo vá para a cadeia. E lá na cadeia, Paulo ele tem uma experiência. O que você está fazendo meia-noite? Paulo estava orando, estava cantando. É doido, né, Paulo? Estava incomodando lá no cárcere. E do nada acontece um terremoto. Todas as portas se abrem e Paulo consegue então se libertar com todos os outros prisioneiros daquele momento. E aí, o que a gente percebe também nesse contexto? A gente percebe a intervenção de Deus. O que acontece, irmão, se numa penitenciária de prisão máxima, todas as portas se abrem lá no automático, tem uma falha lá no sistema? O que acontece? Os homens vão ficar tudo paradinho, esperando fechar? Vão tudo embora, né? E o carcereiro era alguém responsável com a própria vida. Se fugisse um preso, ele pagava com a própria vida. Por isso que ele quer se matar. E aí quando ele puxa a espada para se matar, o que acontece? Pedro aparece com todos os outros e diz: homem, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Meus irmãos, Deus trabalha de maneira diferente, em pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Lídia se converteu num encontro de oração. Mulher temente a Deus. E a gente precisa entender que a oração prepara o solo do coração das pessoas para entender a boa semente do Evangelho. Não somos nós que convencemos ninguém com a nossa capacidade, com a nossa oratória. Isso não é ação do homem, isso é ação do Espírito Santo, que convence o ser humano da sua necessidade de conversão. E nós precisamos também, nesse processo, queremos que pessoas se convertam aqui, nós precisamos orar por pessoas. Paulo está planejando ir para um outro lugar. Deus cruza os caminhos de Paulo e de Lídia, que estava ali, era uma mulher temente a Deus, mas ela precisava de alguém que pudesse anunciar o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Deus. Essa mulher era uma mulher de oração, mas ela ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Ela havia ouvido as histórias do Deus de Israel, ela tentava se conectar com o Deus de Israel, mas ela ainda não tinha tido uma experiência verdadeira com o Deus de Israel. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não tiver alguém que os envie? Paulo foi enviado por Deus, porque Deus ouviu a oração daquelas mulheres à beira daquele riacho, e Deus enviou o seu mensageiro para que o Evangelho de Jesus pudesse impactar a vida daquela família e a vida de milhões que haveriam de crer na Europa. A oração, meus irmãos, é fundamental para amaciar o solo do coração das pessoas. Você tem orado pela conversão de pessoas? Você tem orado e colocado-se como um compromisso de oração acerca do poder que o Evangelho tem? Você crê realmente no poder do Evangelho? Esse grupo de mulheres são aqueles que Paulo, na sua visão da Macedônia, está dizendo: ajude-nos. Quem são as pessoas que você tem ajudado a que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus? O que você pode fazer? Você pode se relacionar com elas, você pode orar por elas, você pode anunciar o Evangelho por elas e para elas. Paulo anunciou o Evangelho, diz as Escrituras que Deus abriu o coração de Lídia e da sua família quando Paulo falava. Quem convence é Deus. Nós somos apenas parceiros de Deus nesse processo. E no episódio do carcereiro, um milagre físico aconteceu ali, como nós falamos. Porque um terremoto abalar a estrutura de um prédio e não cair tijolo na cabeça de ninguém, só abrir a porta. O terremoto é só na porta,
matar. É só Deus que faz esse tipo de coisa. E acontece um milagre moral, porque as pessoas da ala de segurança máxima veem as portas abertas, eles não sabem o que está acontecendo. É uma ação de Deus, que nem a ação do leão, que teve suas bocas fechadas, com fome, tendo Daniel ali na cova dos leões. É Deus que faz essas coisas. E houve um milagre espiritual, porque Deus muda o coração desse carcereiro, que por vezes era sanguinário e cruel, e transforma esse homem de uma forma tão nítida em um diácono. Ele lava os pés daqueles que ele deveria estar acorrentados. Ele alimenta aqueles que deveriam estar na solitária. E ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E ele creu. E a sua casa foi poupada, a sua vida foi poupada. O Evangelho, quando vem, meus irmãos, ele vem para todo tipo de pessoa pela graça de Deus. Lídia era asiática, de Tiatira, vendedora de púrpura, uma empresária. Aliás, púrpura era um tipo de tecido que só senadores romanos e imperadores, a família imperial e as pessoas de elite tinham. Então ela era uma empresária muito bem sucedida na cidade de Filipos. Asiática, e ela se converte ao Senhor. A escrava era de origem grega, ela é liberta também pelo poder de Jesus Cristo. E o carcereiro era um funcionário público de Roma, que ouvindo o Evangelho de Jesus também conhece o Evangelho e tem a sua vida transformada. Esses são um grupo, pequeno grupo da igreja de Filipos, que nasce tendo uma asiática, uma grega e um romano, e o Evangelho vai crescendo e vai expandindo. E depois de alguns anos, Paulo vai escrever para essa igreja, animando esses irmãos e agradecendo a eles pela generosidade das ofertas que sustentavam eles a que levassem o Evangelho a outros lugares do mundo. A igreja de Filipos era essa igreja multicultural, sem preconceitos, sem barreiras. Já no seu nascimento, era também uma igreja muito social, uma empresária rica na cidade, uma escrava e um funcionário público. A primeira igreja da Europa surge como aquela idealizada por Jesus. Povos de todas as raças, tribos, línguas e nações adorarão ao Senhor. É a igreja que Jesus está fazendo nascer na Europa. E qual é o plano de fundo desses três relatos, dessas três conversões, ou dessas três intervenções de Jesus? Lídia era provavelmente essa prosélica gentia que havia aderido aos costumes do povo de Deus, que queria Deus, mas que não sabia como encontrá-lo. Quantas pessoas nós conhecemos também como Lídia, que são pessoas moralmente corretas, que são pessoas realmente que tentam temer a Deus, mas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, que ainda não nasceram de novo. Deus está ouvindo o coração dessas pessoas. Deus enviou Paulo. Paulo pregou o Evangelho, e o Espírito Santo abriu o coração e a mente de Lídia, e ela falou: esse Jesus eu quero, é isso que eu estava procurando a vida toda, e eu não havia encontrado, ainda não havia discernido. E ela foi batizada, e com ela toda a sua casa. A escrava, que era presa no misticismo religioso, egressa daquilo que é de mais opressor no mundo espiritual, escrava dos espíritos, oprimida por aqueles homens que abusavam daquele conhecimento que aqueles espíritos faziam, ela foi liberta pelo nome de Jesus. E o carcereiro, que era adepto da religião estatal, porque quem era romano obrigatoriamente via César como Deus, como uma divindade, não poderia ter outro Deus, outra devoção além de César. Ele é funcionário público, ele não poderia confessar Jesus. Anos mais tarde, a igreja se tornou totalmente perseguida, era odiada pelo Império Romano. No ano 64, Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Cristãos eram mortos, eram aviltados do seu direito de ser romano. Você não é romano, você é dessa seita do Nazareno, você não tem direito
às questões de Roma. A partir de 64, se era difícil para os cristãos, tornou pior ainda. Mas esse homem, ele larga a mão dos seus status, ele deixa tudo para trás. E quem faz isso, meus irmãos? Quem faz isso é o Espírito Santo. É Deus quem muda a compreensão dessas pessoas. Não é mais César a divindade, agora é Jesus. Olha essa diversidade de gente, de raças, de cultura, de conceitos. Deus pega toda essa gente e forma a sua igreja na cidade de Filipos. O Evangelho vem com diferentes experiências transformadoras. A vida cristã não é um parque de diversão, é um campo de batalha. E a gente precisa entender que nós estamos em missão e precisamos também estar atentos ao contexto da batalha espiritual, das afrontas do inimigo, como Paulo foi afrontado por essa emissária que ficava no seu encalço, dizendo aquilo que era ele que deveria dizer. Como é que Lídia daria o seu testemunho se ela fosse convertida? Olha, gente, há muitos anos eu tive contato com o Deus de Israel. Os meus deuses gregos, macedônios, eu sentia que não eram verdadeiros. Eu procurava, eu queria encontrar essa verdade. E eu percebi que na lei de Moisés havia uma indicação de Deus. E eu comecei a orar e chamei outras mulheres que tinham aquele mesmo sentimento. E no Shabat, todos os sábados, íamos em direção ao rio. Nós não tínhamos uma igreja, uma sinagoga, um lugar onde se reunisse. Nós estávamos ali à beira do rio orando, pedindo: Deus, se mostre para nós. Nós temos tanta vontade de conhecer a verdade. Até que um dia Deus enviou Paulo após nós oramos. E Paulo falou: olha, numa visão eu recebi um homem macedônio dizer: dirige a Macedônia. Eu creio que foi Jesus que ouviu as nossas orações. E Paulo, quando ele expunha as Escrituras, aquilo acendeu no nosso coração. É esse o Evangelho. É essa a verdade que eu tanto procurava e que agora finalmente encontrei. E eu falei: Paulo, o que eu devo fazer? Jesus nos ensinou que aquele que crê de todo o coração deveria ser batizado. Então eu quero ser batizado, e não só eu, toda a minha casa. E Paulo foi, levou o Evangelho, ficou hospedado na casa de Lídia, rolou almoço, café da manhã. Paulo não tinha onde ficar, ficaram ali. A casa de Lídia aceita Jesus. E o Evangelho começa a se expandir. E foi assim que eu conheci Jesus, através de oração. E Deus enviou um pregador. Ele ouviu as minhas orações. Como é que deveria de repente ser se essa escrava se converteu? Olha, minha vida foi um sofrimento. Desde cedo eu tinha uma opressão espiritual. E na minha religião falava que eu tinha um dom, mas eu não via aquilo como dom, aquilo me oprimia. As pessoas abusavam de mim. Eu não tinha planos, eu não tinha vida, e eu era escrava de alguma coisa. Eu até entendia que existia um Deus mais poderoso do que eu. Tanto é que quando um deles estava pregando aqui na cidade de Filipos, eu falei: esses homens verdadeiramente, esses têm dom, eles realmente vêm de Deus, a mensagem deles é poderosa e verdadeira, escutem a eles. Até que um dia eu fui confrontado, eu fui liberta. Aquele homem chamava-se Paulo, estava numa viagem aqui em Filipos. E parece que aquele encosto era uma coisa que, por mais que eu quisesse me livrar, eu não conseguia. Mas houve um nome que, quando eu ouvi pela primeira vez o nome de Jesus, eu fui liberta. E eu passei a desfrutar de uma leveza espiritual. Talvez seria o Ibope, né, irmãos? Parece que Lídia, entre a conversão de Lídia, certinha, e a conversão de uma ex-endemoniada, talvez daria mais Ibope. Só, irmãos, domingo que vem nós vamos ouvir uma ex-endemoniada que aceitou, foi liberta, né? Então Deus usa estratégia diferente, porque cada um é diferente. E o carcereiro tem uma história também sobrenatural para contar, né? Olha, eu quase me matei. Mas por quê? Porque vocês sabem, na minha profissão, quando você perde um prisioneiro, em vez de você já, por honra, você já se mata logo, porque você sabe que você vai morrer. E se matar é mais honroso. Teve um terremoto, saí para correr, porque ia tudo desabar. Depois, quando eu cheguei lá, eu falei: já era, todo mundo fugiu. Quando eu ia fazendo isso, um homem falou: ei, não faça tal mal contra ti. Mas por quê? Todos nós estamos aqui.
milagre. O que aconteceu que aqueles homens não fugiram? Porque Deus não me queria morto, Deus me queria vivo. E naquele dia, de fato, eu morri para aquilo que eu achava que era a verdade, que César era a minha suficiência, de que Roma era a minha morada final. Eu encontrei Jesus. E não só eu e minha casa também nos rendemos ao Senhor. E foi desde esse dia que eu me converti a Jesus. E faço parte da igreja de Jesus em Filipos. Como é que foi o relato da sua conversão? Como Deus se manifestou para você? Jesus não tem um pacote, um método único de converter pessoas a Ele. Cada um tem uma experiência única com Cristo. O Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Foi o Senhor que abriu o coração de Lídia, e a sua família foi alcançada. Foi o carcereiro que conheceu o Senhor, e a sua casa também foi alcançada. Quem tem experiência de verdade com Cristo deseja que outros também tenham, a começar com a sua família. Houve batismo naquelas famílias, houve conversão, houve decisão. Deus é o Deus que ama as famílias, e nós precisamos amar tudo aquilo que Deus ama, e se importar com tudo e com todos que Deus se importa. O Evangelho, meus irmãos, é poderoso para nos manter firmes nos desafios da vida. Apesar de Deus não ter levado Paulo e Silas do problema, Ele livrou eles do problema. Na verdade, o problema foi uma estratégia divina para o propósito da plantação da igreja de Filipos, para conhecer aquele carcereiro. Isso é tão importante entender, meus irmãos, que Deus não trabalha com casualidade, Ele trabalha com propósito. Tudo que acontece na sua vida, existe um propósito de Deus. Tudo está sob o domínio de Deus, tudo acontece dentro da sua divina vontade. Paulo não evocou ser cidadão romano antes da prisão, porque ele sabia que toda a situação estava sendo orquestrada por Deus para cumprir a sua vontade. Imagina se Paulo evoca: tira a mão de mim, eu sou cidadão romano. Ele não teria conhecido o carcereiro. Então, Paulo entendia que Deus estava providenciando tudo isso, mesmo os males da nossa vida. Eles são instrumentos pedagógicos de Deus para a sua ação, para a sua vontade. Paulo foi preso algumas vezes, conforme o relato bíblico. Uma vez aqui na cidade de Filipos, outra em Jerusalém, foi transferido para Cesareia, onde ficou 2 anos preso. Em Roma, no final da sua primeira prisão, uma espécie de, que a gente podia chamar prisão domiciliar, a primeira prisão de Pedro em Roma, ele tinha pena, ele escrevia, ele recebia pessoas na sua casa. Mas na segunda prisão de Roma, a coisa já era tão diferente, né? Não estava já para botar fogo em Roma, os cristãos eram odiados. O status da prisão de Paulo era status de preso político. Ele estava numa masmorra, ele estava numa situação muito difícil. O próprio Paulo escreve aos Timóteo, dizendo: olha, eu estou para celibação, eu creio que daqui eu não vou sair mais, que eu morrerei. E realmente, poucos meses depois, ele é decapitado pelo imperador Nero, né, que se torna um mártir da fé cristã. Mas Paulo escreve dessa situação da cadeia. Essa cadeia que ele estava, ele ficava preso num tronco, com as mãos, os pés também. Imagina a dor na coluna. Imagina a dor que ficava. E Paulo escreve a carta que ele mais fala de alegria. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que Paulo escreve essa carta? Para agradecer a igreja pela parceria e pela cooperação no seu ministério. Paulo escreveu, segundo José, diversas cartas. Ele trocou, se fosse o WhatsApp, com a igreja de Filipos. Mas essa carta, ela foi canonizada, ela foi para o cano, e ela passou a ser parte do Novo Testamento. Mas esse relato da parceria da igreja de Filipos vem desde o início. Falar que a igreja de Filipos sustentou Paulo na igreja em Corinto não é um demérito. Sabe, Paulo foi pastor em Corinto, a igreja de Corinto não ajudava Paulo, a igreja muquirana. Sabe quem que pagava o salário de Paulo?
de Filipos. Paulo ficou doente, lá na prisão em Roma, nessa situação difícil. Eles mandam Epafrodito, que viajou 1000 quilômetros para levar suprimento para Paulo, para levar dinheiro para Paulo. Paulo, como é que você está, Paulo? A igreja de Filipe está orando por você, 15 anos, enviando o sustento para Paulo. Paulo foi pastor em Tessalônica, missionário em Tessalônica, ficou ali também plantando a igreja. Quem que sustentava Paulo? A igreja de Filipos. A igreja de Filipe foi uma igreja que cooperou com Paulo, apóstolo, nas suas viagens missionárias. Paulo, olha, nós somos devedores a você pelo que você fez. Você levou o evangelho para cá. E nós queremos que o evangelho de Jesus alcance outras pessoas. Então Paulo escreve agradecendo esses irmãos por ter cuidado dele em todas as circunstâncias para o avanço do evangelho e do seu sustento. A comunhão que os crentes de Filipe tinham com Paulo, apóstolo, não era uma xícara de café após o culto, ou uma noite agradável no estudo bíblico. Os filipenses e Paulo eram juntos participantes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A parceria de ambos no reino não era para garantir uma posição distinta diante de Deus, mas um ato de obediência ao que Jesus instruiu. Eles foram participantes das aflições do apóstolo Paulo. E Paulo escreve também a essa igreja para exortar dois problemas muito sérios: a falta de unidade e de comunhão. Quando os membros de uma igreja local estão atritados, feridos, machucados e não compreendendo a plena comunhão, isso atenta contra a própria trindade, Paulo vai dizer aos filipenses. Tinha disputa lá na igreja, uma irmã não falava com a outra, uma irmã de um ministério não se ficava com outra irmã. Eu falei, o que é isso, gente? Irmãs, pode? Esqueceu do que a gente falou? E a gente vai ver o conteúdo dessa exortação de Paulo ali. O outro alerta era o problema da heresia, do desvio doutrinário. Tinha uma ala judaizante, a igreja já era grande, tinha alguns mestres ali querendo flertar com o gnosticismo, ou os outros com o judaísmo, omitindo a participação de Cristo. E Paulo exorta também, é um dos conteúdos que nós vamos ver também na carta. Irmãos, a omissão é uma irresponsabilidade, mas o confronto pode ser um ato de amor. É isso que Paulo vai também exortar os seus irmãos. Essas pessoas a que Paulo se sente responsável por elas, não dá para... Ele não omite falar o que ele precisa falar. Não dá para ver pessoas a quem Deus nos confiou a responsabilidade de cuidar, de pastorear, e vê-las com distorções de pensamento, indo para um caminho mau, ou tendo uma postura equivocada e não falar nada. Porque amamos, nós vamos arrumar confusão com algumas pessoas. E Paulo arrumou confusão com alguns, ao ponto de falar, você não é mais apóstolo para mim. Mas porque essa relação é muito prezada por um profundo amor e respeito, por quem se fala, é preciso dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso arrume confusão. É o que um pai faz, é o que uma mãe faz, é o que um pastor faz também. Você está vendo seu filho cometendo um erro, não vou falar. Você fala, é sua responsabilidade falar, apontar o caminho. Não faz isso. A omissão e o silêncio é irresponsável. Mas eu vou machucar o meu irmão. Eu vou ser mal interpretado. Mas Paulo nos ensina que o amor fala, e quem ama saberá discernir esse ato de amor ao ser confrontado. E por fim, Paulo usa essa carta, a ênfase dessa carta é para falar da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele fala da unidade cristã, de ficar juntos, unidos, sem divisão. Ele foca na pessoa de Cristo. Essa carta também é escatológica, porque é uma das cartas que menciona 10 vezes, é uma carta muito pequena, mas menciona 10 vezes sobre a vinda do Senhor. E eu espero, meus irmãos, que Deus nos ministre profundamente e nos traga percepções, exortações e muitas alegrias ao estudarmos juntos nos próximos domingos essa preciosa carta. Parceria com a obra de Cristo, alegria, unidade, foco em
em Cristo, a vinda do Senhor. Amém. Paulo apóstolo diz o seguinte: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Filipenses 4:4. Versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto e agradável, puro e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e que Deus nos dá paz e estará com vocês. Amém. Paulo foi usado por Deus, foi sensível para ouvir a direção do Espírito Santo. Ele foi aonde Deus queria que ele fosse. Uma mulher se converteu, um servidor público se converteu. E agora, 15 anos depois que Paulo escreve Filipos, ele continua se importando com aquela igreja, exortando aqueles irmãos que são preciosos, que são amáveis. Paulo fala assim: toda vez em minhas orações, quando eu lembro de vocês, filipenses, eu me alegro. Que nós possamos também, meus irmãos, dar essa alegria para o nosso Deus. Que nós possamos ser também, no ministério de Jesus, cooperadores daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo. Não seja espectador, mas seja cooperador daquilo que Deus continua fazendo no mundo. Deus pode contar com você, com a sua oração, com a sua evangelização. Deus pode contar com você para que vidas sejam libertas da escravidão, dos demônios, do mundo. Deus pode contar com você, com as suas contribuições, para que aqueles que estão anunciando o Evangelho possam continuar indo a outros lugares. Deus, Ele pode contar conosco para que vidas, para que o Evangelho de Jesus seja anunciado. Vamos orar nesse momento. Se puder baixar a sua cabeça, fale com Deus. Como a história dessa igreja pode nos inspirar a cooperar com aquilo que Deus está fazendo? Às vezes a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, com aquilo que vai ficar, e às vezes a gente se esquece do básico, que é orar. Orar por pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, orar por pessoas que estão com seus corações tão abertos para o Evangelho, mas não há quem pregue, não há quem vá à casa dessas pessoas e anuncie o Evangelho libertador de Jesus. Há tantas pessoas escravizadas pelo dinheiro, pelos espíritos, pelo engano. Nós temos a mensagem de libertação e nós podemos anunciar: em nome de Jesus, seja liberto. Há tantas pessoas cativas, presas, e o Senhor faz aquele terremoto e as liberta para uma nova vida, para uma nova história. E nós somos testemunhas daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele pode fazer. Fala com Deus: Deus, usa a minha vida também, para que eu possa, de alguma forma, cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não foi batizado, você quer fazer, assuma esse compromisso com Deus. Deus, eu tenho resistido, mas eu quero me render ao Senhor. Talvez você já é batizado, você é um cristão, caminha tantos anos na igreja, mas às vezes você se sente mais um espectador do que um cooperador de Deus. Você pode dizer: Senhor, eis aqui, eu quero começar uma parceria nova com o Senhor, ser usado pelo Senhor. Eu não me sinto capacitado. Deus diz: eu posso te capacitar. Você não se sente habilitado. Deus diz: eu posso habilitar você. Você até pode dizer: Senhor, eu não quero, tem outras pessoas. O Senhor diz: é você que eu quero. Deus não despreza nenhum dos seus. Ele tem uma missão que só é cumprida por aquele a quem Ele chama. Nós não somos descartados pela missão de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele não se sentia digno de ser chamado apóstolo. Deus usou ele, porque ele foi sensível à voz de Deus. Às vezes, como Paulo, nós temos tantos planos, tudo bem traçado, e a gente pega esse plano e diz: é isso que o Senhor quer, Deus? Eu submeto o meu plano, a minha vontade, a vontade do Senhor.
Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou. Cada um de nós de uma maneira diferente, de um modo diferente, numa circunstância diferente, num contexto diferente, mas o fato é que um dia alguém orou por nós. O nosso coração recebeu a boa semente do Evangelho. E a gente não se conformou apenas em entender e ser um espectador, mas a gente um dia assumiu um compromisso com o Senhor. E nós agradecemos o privilégio que tivemos de sermos parte da Igreja de Jesus. Mas Deus, há alguns aqui ainda entre nós que precisa ainda ser convencido pelo Senhor. Nós amamos nossos irmãos e pedimos que eles também possam, como Lígia, enquanto ouvem o Senhor falar, os seus corações sejam amolecidos pela ação do Teu Espírito Santo. Continue trabalhando, Senhor. Como trabalha também no meu coração dos meus irmãos, porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o quão distante ainda a gente está da onde nós deveríamos estar. E nós pedimos que o Senhor continue trabalhando e completando a boa obra com o Senhor, mesmo na instrumentalidade de Paulo Apóstolo falou aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra está trabalhando para completar. Nós não queremos ser empecilhos para a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Às vezes nós somos tão tímidos, negligentes, e nós precisamos, Senhor, também ser aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Seja por meio de uma visão, como Paulo foi, seja por meio das Escrituras, seja através de uma reunião de oração como Lídia, seja por um milagre sobrenatural, seja qual for o método que o Senhor vai usar. Mas nos desperta, Senhor, para um tempo de mais profundidade, um tempo mais precioso com o Senhor. Que a gente não se contente, Senhor, em apenas crer na verdade, mas propagar a verdade. Que a gente não se contente em apenas, Senhor, ouvir as histórias do Senhor, mas contar a nossa história, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, de modo que sirva de inspiração, de instrumento para que outros conheçam a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque um dia houve um homem chamado Paulo Apóstolo que morreu para que a Igreja do Senhor pudesse avançar, que deu a vida dele, que deu a energia, que deu os seus talentos e considerou todos os seus ganhos como nada no dia que ele conheceu a verdade do Evangelho. Que a gente também possa crescer em profundidade contigo. Que nessa semana, se tem coisa na nossa vida que a gente precisa reparar, pedir a intervenção do Senhor, pedimos que seja feito para a Tua glória. Quebra a resistência do nosso coração e nos faça mais parecidos com Jesus, o Filho. Muito obrigado por tudo e que essa semana seja uma semana de bênção, direcionado pelo Senhor. Assim oro, pedindo que o amor de Deus, nosso Pai bendito, e a graça de Jesus, o Filho, e a direção do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. 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 Boa semana, meus irmãos.